Geração Z, o surgimento da consciência geracional. E, meu Deus. eu já não caio mais em propaganda. Eu já não caio mais em propaganda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Exatamente por saber de como que as merdas tá acontecendo. Quanto mais você aprende, quanto mais você vai lá e é, pesquisa uns bagulho, você fica consciente demais. Não consciente com aquela merda de woke. Você fica muito desperto, cara. É uma merda. É uma merda. Você não consegue mais aproveitar porra nenhuma. Salve, Kaique, tudo certo, mano? Abri um live aqui um pouquinho mais tarde hoje. Ah, pois eu vou ver esse aqui, vai. Bora. Meu Deus, cara. Parece que esse vídeo aqui é um vídeo muito based. Então, pra quem for fresco, eu acho melhor sair aqui agora. Você já notou a quantidade de filmes que retratam a insanidade do homem no mundo moderno? Mais especificamente, sobre esse movimento Sim. de radicalização, de loucura, de ceticismo, desse instinto de violência e de revolta que parece estar ficando cada vez mais patente nos homens que se sentem alienados de um mundo que cada vez mais não entendem e não compactuam. Existe uma gama desses filmes, lendas, Nunca assisti nenhum histórias desses aqui, mano. Porque que parece que nunca assisti retratam nada. um homem revoltado Nunca contra a assisti nenhum sociedade. desses filmes. Tirando o Clube da Luta. Só por causa que tá na Netflix também. Joker, eu nunca assisti completo. É... Stallone, First Blood. Massificada. Para mim, o mais Acho que eu nunca vi esse, curioso é o não. fato de que quase todos esses filmes não foram feitos no século XXI, mas no século XX, e mesmo os que foram Por que feitos no será? Mano, século você acredita nas coisas boas que o povo da internet diz fazer? Acho que não. XXI E se eles fazem, eles têm que ganhar alguma coisa em troca, pô. Além da fama, e de bom moço também. não foram feitos pela nossa geração, mas pelas gerações anteriores. Sim, muitos dos problemas que são centrais para as gerações atuais foram apontados e exemplificados pelas gerações anteriores, muito à frente de seu tempo. Esse foi um fenômeno que foi apontado por Você vê, Karl mano. Mannheim. Ocorre muito frequentemente que o núcleo das atitudes particulares de uma nova geração são primeiramente desenvolvidos pelos mais velhos, que foram Obviamente, isolados por da causa que eles são a referência. própria geração, precursores. Da mesma forma que os precursores do desenvolvimento de determinadas ideologias de classe frequentemente Afasta-se. pertencem a uma outra classe bem alienígena. Os sentimentos de uma Pois geração é, mano. É os malucos que quer dar. Que é os ricos que quer ensinar o pobre o que o pobre deve fazer. Não é meio estranho? Hoje os pobres que acham que sabem que o rico tem que fazer. O pobre tem que ir trabalhar pra ser mais próximo e o rico tem que trabalhar pra ele fazer mais riqueza e dar serviço pro pobre pra continuar mantendo ele rico. Ou pelo menos bom de vida, por causa que aqui no Brasil é foda também. Aqui no Brasil é foda. futura muitas vezes são Aqui, ó, esse aqui, Based. Based, ela tem noção de como que é a época, como que é na época. Ela não mudou nada. Aqui, ó, tem horror de olhar para essas pessoas e pensar que são do mesmo país que eu. Por causa que o bagulho lá é o quê? Na praia. Teve esses casos aí do Porto de Galinhas. É, eles venderam os bagulho e depois falar que é outro preço pra ir lá te cobrar e bater em você. Eles vão lá, tem barulho na praia, você não consegue aproveitar direito. É, além dos flanelinhas, aqueles cornos dos flanelinha. Não tem como você ver que isso aqui é um país civilizado. expressados de forma mais articulada e precisa por um membro de uma geração anterior que se vê alienado da sua localização geracional, especialmente pelos artistas. Artistas são os mais propensos a captar. Artista não sabe de porra nenhuma, que nem naquele vídeo do lado do Enguia. Artistas são os mais propensos a captar tendências geracionais que muitas vezes escapam aos teóricos. A música polêmica lançada pelo Kanye West exemplifica muito bem isso. Exato, E portanto sim. ele age como um visionário, um oráculo, um eremita para as Ó, próximas referências. gerações. Sendo assim, essas histórias e esses personagens são Literalmente eu. abraçados pelos homens nos tempos atuais e se tornam uma forma da nova geração de expressar sua desilusão e inconformidade com o estado atual das coisas. Diferentes personagens, diferentes histórias, diferentes lendas, diferentes acontecimentos históricos são experienciados de formas diferentes por diferentes gerações. E isso é parte do processo que cria a diferenciação social entre as gerações.
É o que Wilhelm Pinder chamou de não contemporaneidade do contemporâneo. O fato de que Ah, experienciamos o mesmo evento, mas afaste-se. diferentes interpretações comuns tendem a Esse meme é exatamente a modernidade, mano. Ó, filmes de Repórter, mais pornografia. Vinho na veia. Heroína na veia, perfeito. Automasturbador. Automasturbador tem lá no Cyberpunk. Aí um cara dizendo, bom, isso é um pouco estranho. Aí tem aquele vagabundo enchendo a porra do saco. Deixa as pessoas se divertirem. Cara, se o bagulho lá te prejudica, cacete, não vai só passar pra você, vai passar pra outras pessoas, que vai prejudicar outras pessoas, que vai influenciar outras pessoas, que vai fazer essa merda espalhar e foder as pessoas. Isso aqui é o maior exemplo, isso aqui é pura propaganda, doido. Isso aqui, ó. Isso, isso aqui é revolta de alguém ignorante. Não mais ignorante que esse, mas alguém ignorante. surgir entre determinados grupos da sociedade, e especialmente entre grupos geracionais. A não contemporaneidade do contemporâneo é o que mais interessa a Pinder em relação às gerações. As diferentes gerações vivem ao mesmo tempo, mas já que o tempo experienciado é o Cara, único como que a gente pode. Como nós aqui, com menos de 30 anos, podemos ser considerados fracassados se a gente nem teve tempo de errar ainda? Principalmente pessoas com menos de 25 anos, não teve nem tempo de errar ainda, porra. Como é que pode ser já se sentir um fracassado? tempo verdadeiro, então todas estão, na prática, vivendo eras subjetivas bem distintas qualitativamente. Exatamente. Eventos Experiências traumáticos diferentes. e choques históricos como a pandemia, a imigração em massa, Droga. a estagnação econômica e social, a radicalização política, a violência urbana e Eu vários sou liberal, o que significa que estou aberto a debates. Mano, eu não ligo, sou outros fatores foram processados de formas diferentes Eu? pelas diferentes gerações. A nossa experiência, a Afaste-se, nossa libertário. geração experienciou em seus Ainda anos bem que a gente não cai. formativos Nós aqui, e sobre geração uma Z, não cai determinada mais nessas concepção de propagandas. mundo que nos haviam vendido, mas cuja expectativa foi quebrada. Isso nos caracterizou como uma geração. Mais especificamente, é na convergência de nossa resposta Aí, a ó, esses tá vendo? acontecimentos, e mais especificamente ainda, nas interpretações criadas por determinados indivíduos que melhor sintonizam os sentimentos gerais compartilhados pela grande parte dos indivíduos, que as expressões da identidade Zoomer Meu surgem. Deus. Mas antes desse processo chegar em seu estágio de A Freeling maturação, Based ali, ó. ainda bebemos dessas fontes criadas pelas gerações anteriores, pelos grandes visionários. Em especial, nos agarramos às suas incessantes críticas às sociedades produzidas pelo consenso universalista. Ó o slop que a gente. Ó o slop aqui, ó. Ó o slop aqui, ó, pros goi. Não O consenso cultural pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente isso. Afaste-se, afaste-se, afaste-se. Igualitário, Porra, até o Shinzo Abe, mano. Tá de produzido brincadeira? após a Segunda Guerra Mundial, em seus argumentos contra esses instrumentos utilizados pelos sistemas, pelas elites, pelos burocratas e pelas agências de inteligência para subjugar nossos pais e avós. Em especial, E nos estamos doutrinar. colocando em xeque aquelas falsas narrativas e ideologias que preenchiam o coração dos homens. Aquele otimismo ingênuo com relação à corrida espacial, a tecnologia digital e a globalização. A narrativa padrão está ruindo na frente de nossos olhos e com isso perdendo toda a significância. Existe atualmente um processo gradual de rejeição da forma boomer de ver o mundo, contra a visão de abraçar as Bom, mudanças isso, grande sociais parte com do capital otimismo, político atual aí, que está nossa. tudo bem. Cara, quando a gente começar a ficar. Aí, quando a gente começar. Assim, se existir política ainda. Política comercial. Mas quando a gente começar a ficar mais ali, começar a entrar na política, já era. O sistema vai mudar em 1, 2. Pode ser pra pior? Pode ser, mas vai mudar. Alguma coisa vai mudar. E que só precisamos de alguns ajustes para voltar ao caminho certo, essencialmente daquilo que foi chamado de modernismo ou modernidade. Essa forma de pensar é consequência de uma geração pós-fim do mundo, talvez simbolicamente marcado pela explosão da bomba atômica. É uma forma de pensar como representação social da fase psicológica da negação do ciclo dos 5 estágios do luto. Simultaneamente, convivemos com um pensamento característico daquelas outras gerações que vieram antes de nós, os Gen X e Millennials, que em grande Afaste-se, parte milênio. rejeitavam a sociedade moderna.
e ainda assim se encontram tanto temporalmente como intelectualmente como aqueles que vieram depois e contra os impactos da modernidade e do mundo moderno, portanto, identificados com o pós-modernismo ou pós-modernos. As soluções da pós-modernidade tendem a ser negações puras, um processo meramente crítico e destrutivo, e assim tendem a cair frequentemente em niilismos, pessimismos e no ódio a si mesmo e à sua cultura. Eles representaram nas fases do luto, a revolta, a raiva, a vontade de destruir um sistema. Mas muitos também caíram na depressão, na apatia, no fatalismo. É por Já causa, você pode ver muito isso nos animes, dos anos 80, dos anos 80, 70 para 80, que era esse, tipo, o fatalismo, que é quando tava acabando o boom econômico lá no Japão. É, quer dizer, começou, aí tava morrendo naquela época, aí nos anos 90 a gente começou a ter um pouquinho das críticas, aí nos anos 2000, tudo foi pro caralho. a geração Z, apesar de ter Olha como que sido eram os animes lá. inserida no contexto de maior niilismo, hedonismo, decadência e declínio, algo que eles herdaram das gerações anteriores, se tornou uma espécie de dupla negação. Eles Uhum, herdaram o fundamental crítico e a acidez droga. das gerações anteriores, mas a usaram de forma diferente. Ao invés de se afundar na ironia como expressão do fatalismo e da apatia, aprenderam a navegar o oceano da crítica e do ceticismo para conseguir ir além e se É por causa afirmarem. disso Conseguiram que a a gente tem habilidade esses memes aí. E é por causa disso também que, tipo, não aceita qualquer tipo de emprego. Não aceita as merdas que oferecem o subemprego. de se manifestar através da ironia sua sinceridade, através da acidez da sua crítica, um Ah! projeto positivo, através da sua revolta existencial e da sua aparente insanidade e extremismo, sua vontade por um retorno à ordenação de todas as coisas, Sim. da reconstrução e retomada de uma metanarrativa positiva e construtiva. Para superar a modernidade e a pós-modernidade, o Zoomer aprendeu a abraçar com sinceridade a realidade e a aceitação como parte de um processo que leva à sua superação. E por isso podemos os considerar metamodernos, na medida em que Alvar usam et dos Tigre. ferramentais da modernidade Deixe-nos sair do homem moderno com suas verdades e deixe-nos que apenas se preocupe com aquilo e deixe-nos se preocupe apenas com uma coisa: nos manter à mercê do mundo em ruínas. É mais ou menos isso que tá escrito aqui, não é? e da pós-modernidade, não para sucumbir aos vícios dos mesmos, mas ao contrário, para rejeitá-los. O Zoomer se volta à resignação Ah, e à chute. revolução, se agarra às novas velhas narrativas, abraça com sinceridade ideologias estéticas e estilos de vida antigos, e imbuídos de novos significados em frente aos desafios aparentemente impossíveis e insuperáveis da modernidade. Saúde e Essa Paco, tudo sinceridade certo? não é fruto de um idealismo ingênuo, mas uma constatação que já tivemos arranjos diferentes, que embora não sejam Para que a perfeitos, monarquia funcione, um homem deve ser sábio. Para que a democracia funcione, a maioria das pessoas deve ser sábias. Qual é mais provável? Democracia é um erro. Estatístico, lógico. Estatístico e lógico, porra. podem sim ser mais desejáveis do que os atuais, de que existem formas diferentes de se fazer as coisas, uma decisão consciente de abraçar contradições e impossibilidades, de abraçar a Não, não possibilidade faço de algo acordos. mesmo que pareça impossível e idealista, como um movimento para reintroduzir categorias e narrativas na realidade. Existe um motivo pelo qual a Idade Média ressoa tanto com o Zoomer. Existe um motivo pelo qual eles são fascinados pelas grandes guerras, pelos grandes movimentos políticos de massa, as grandes narrativas dos últimos séculos. Eles funcionam como uma sobreposição quase que perfeita em relação à modernidade. Esse contraste, essa justaposição daquilo que já foi para o que se torna um centro ao redor do qual Pode ele tece parecer sua algo crítica. superficial, baseado somente na estética, Simultaneamente mas a consciente da preferência cultural por impossibilidade de determinada regressão a era um reflete determinado seu potencial arranjo, mas mimético. verdadeiramente o A afirmando como crise da era desejável e atual superior. é de uma. Não Oh, existia porra! retorno, A crise da era atual é de uma cultura que perdeu seu potencial imagético e memético, e, portanto, sua capacidade de reprodução civilizacional. mas Perfeito. verdadeiramente o Perceba que nessa imagem aqui não tem linhas de linhas de voo.
não tem, como é que é? Acumulação daquelas linhas lá. Por que será? Afirmando como desejável e superior. Não existia retorno à tradição na Revolução Francesa, simplesmente porque ainda não havia sido perdida. Ela continuava a existir ali visivelmente. Os nobres estavam ali em carne e osso, bastando uma agitação política e militar para ser restaurados. Já o homem moderno, o Zumer Haditrad, precisa encarar o fato que a tradição em grande parte dos lugares e tempos Não foi existe mais. completamente perdida, esquecida e apagada. E, portanto, precisa ser sincero com seu esforço herculeano de reconstruí-la, de reintroduzi-la, de reafirmá-la, mesmo sabendo quão absurdo ou improvável pareça ser. Esse é o motivo pelo qual filmes como Fight Club fazem sucesso na nossa geração e cada vez mais se tornam atuais, pois cada vez Merda. mais temos a consciência que somos os filhos do meio da história, somos os sétimos filhos dos sétimos filhos. Somos quem foram deixados para coletar os cacos de vidros do mundo quebrado pelos nossos pais, E a tios e voz? E a voz, tá? E a voz? avós. Mas nessa luta somos liberados, Essa nos foi a tornamos luta do livres homem para contra os construir inimigos nosso que ele carrega dentro de si. O inimigo do homem é o homem. E esse homem é ele mesmo. próprio futuro com o nosso próprio O suor, homem. sem uma rejeição nihilista e fatalista. Mas exatamente. É a luta do princípio superior do homem contra tudo que é meramente humano nele. A luta contra sua natureza inferior e contra impulsos caóticos e todos os tipos de Da apegos vida, materiais. mas com uma energia vital elevada para construir um futuro imaginado e inspirada em um passado imbuído com os nossos novos valores e ideias. Temos agora tanto as ferramentas Não como a faça paz vontade de com o mal, reavaliar destrua. tudo, Perfeito. de passar um detector de mentiras em toda a narrativa moderna e pós-moderna, ao invés de negar os valores da antiga civilização que nunca sequer foi possível ser experienciado. Isso aqui genuinamente é engraçado. Ó, a experiência boomer com a diversidade. É menor qualidade de vida, maior qualidade de vida. Esses tacos são bons. É divertido aprender sobre outras culturas. Menor qualidade de vida é a experiência da Gen Z. Reparações, é, eliminação branca, colégio, menos colégios para você, cota no caso, gangues de estudo. Esse é o nosso país agora. Exatamente. Por Ó a Europa aí, ó. Ó a Europa aí. nós, mas usufruída e destruída por boomers e outros, e ainda mais atacada com caráter ácido pelos Gen X e Millennials. As gerações mais novas, pelo contrário, se colocam na posição de ter que se revoltar contra a revolta, produzindo a negação da negação. Muitos, é claro, caíram no vício da nostalgia, da fantasia e romantização do Tá merda. passado, de algo que nunca nem viveram. Mas essa guinada ao passado representa uma vontade de introspecção, de reconciliação e de superação, de olhar com sinceridade para o passado e entender o que eles realmente faziam de melhor em relação a nós e o que nós podemos aprender The com Samurai eles, Ethic and da Modern afirmação Japan, de meu Deus. determinados estágios e arranjos passados como desejáveis e positivos, livres das cargas emocionais e intelectuais colocadas ao longo dos últimos séculos e décadas pelas gerações anteriores, um movimento de resgate e reabilitação daquilo que era considerado tabu ou morto. Isso é parte daquilo que Karl Mannheim chama de rejuvenescência da sociedade, o processo no qual as novas gerações se encontram pela primeira vez, experienciam pela primeira vez o legado cultural deixado pelas antigas gerações. Toda nova geração é uma nova oportunidade para um reencontro, uma redescoberta, uma renascença daquilo que pode ter sido esquecido. Cara, isso aqui foi comédia demais, cara. É a porra de uma roupa. É uma roupa, caralho. É uma roupa. Perceba que é literalmente só as mulheres que ficou em cima. Os caras, só a mulher que ficou em cima. E os outros caras só racharam o bico com esse bagulho. Suprimido ou criticado pelas gerações imediatamente anteriores, das superações dos tabus e da dependência emocional, Olha lá. seja Hitler ou seja Aristóteles. Enquanto Deus. os mais velhos podem ainda estar combatendo algo neles mesmos ou no mundo exterior de tal maneira
que todos os seus sentimentos e esforços, e até seus conceitos e categorias de pensamento são determinados por aquele adversário, para as pessoas mais jovens, esse adversário pode ser simplesmente não existente. Sua orientação primária é uma fundamentalmente diferente. Boomers e millennials constantemente lutando sobre quem é fascista e quem é comunista, simplesmente não tem Cara, eu nenhum nem me importo com isso, porra. Pelo amor de Deus. impacto nas gerações Quer dizer, eu me importo, mas eu não ligo o suficiente. mais novas e cada vez menos terá. Quem realmente liga para ser chamado de fascista? O uso de fascista como um feitiço político que concede uma posição moral superior automaticamente ao acusador só funciona contra aqueles que acreditam na mitologia do regime universalista igualitário. Ou seja, Boomer Gen X. Esse termo não possui eficiência naqueles que não compartilham esses pressupostos ideológicos. Cara, tira o poder da palavra. Pronto. Tira o poder da palavra e ela não serve de merda nenhuma. A geração Z aprendeu isso. Palavras não significam nada. Símbolos não significam nada. A partir do momento em que símbolos e palavras são usadas para tentar determinar alguma categoria numa espécie de senso comum que eles estão tentando empurrar para você, com certeza não é normal. Se fosse normal, todo mundo já saberia disso. Ou quando aquilo que era normal, as pessoas se aprofundam mais nele e veem que algo não está certo, podem ver que isso é um problema. Isso é algo estranho. Fascista hoje em dia. São tabus e feitiços que já perderam o poder faz tempo. O século XX já acabou. Eu nasci no século XXI. A narrativa global de luta contra o A luta contra o fascismo. fascismo e a União Soviética não pertence a mim. Apenas a defesa esquizofrênica daqueles que não aceitaram o fim Convergência, por isso, termos de combatemos chamar de fascista surgiu. Porém, com as novas gerações sucessivamente removidas historicamente do contexto dessa luta, os impactos dos termos de combatimento dela terão aos jovens que se tornam exatamente, pô. Eles não viveram esse negócio, então não tem como eles receberem essa ideologia, não tem como receberem essa lavagem cerebral, ou aquela realidade que foi criada naquele de momento. seu mundo. Esse é o fenômeno que é conhecido como deaptação. Em toda a nossa volta, nós somos confrontados com deaptação, uma ideia que o filósofo Andrew Johnston pegou da teoria memética para descrever a forma na qual uma estratégia memética inicialmente adaptada se torna inútil ou até contraproducente em um momento futuro. Ou seja, datado. A influência memética desses feitiços políticos está se esvaindo. Estão se voltando contra o feiticeiro. Nós podemos agora olhar para o passado e para esses movimentos de forma desapaixonada, sem esses tabus políticos e históricos, de forma mais objetiva e positiva, que aqueles que ainda sentem na flor da pele suas paixões e brigas de outrora. Ironicamente, o tabu também costumava englobar, para os Gen X e Millennials, a rejeição de toda aquela sociedade estruturada, rígida e cheia de normas que os boomers aproveitaram os últimos dividendos. Costumava ser aquela rejeição radical dos padrões sexuais, da normatividade de gênero, das expectativas sociais. Foi nesse contexto que foi construído todo o paradigma pós-moderno de deconstrução, antirracismo, antifascismo, feminismo, antirreligião e tudo mais. O que acontece, no entanto, é que esse tabu do tabu virou o alvo de toda a ira de uma nova geração que não se vê representada e ouvida. Uma geração que quer sinceridade e propósito. E com isso, a verdadeira... Que propósito que eu não tenho numa sociedade que foi destruída pelos mais velhos. A verdadeira revolta se tornou a rebelião contra a Revolução Universalista. Contra esses pressupostos compartilhados entre as diversas expressões políticas da modernidade, desde o capitalismo até o comunismo, desde a ditadura comunista até a democracia liberal. A revolta deixou de ser a negação e passou a ser a negação da negação. Com o tempo, nenhum zoomer mais vai querer morrer por Israel, Palestina. Nenhum deles mais vai querer ir para o batalhão Mariano Franco, George Floyd ou Silas Malafaia. Não vou morrer por esse país. A revolta passará a ser não mais fumar maconha, pintar o cabelo,
e usar penteados e roupas extravagantes, mas sim rejeitar o niilismo. Cantar sobre como você gostaria de queimar bruxas na fogueira, de como você queria ser um soldado nas trincheiras, ou de como você prefere uma sociedade feudal estatocrática. Precisamente aquilo que é mais problemático parece ser o mais atrativo para as novas gerações, mesmo que como um espectro entre aqueles que dizem que querem restaurar a União Soviética ou a Alemanha bigodista com total Ô, sinceridade, louco. e aqueles que adotam como posição meramente cínica de revolta e dissidência, mas ainda sendo, não deixam de ser uma expressão autêntica de alienação em relação às narrativas anteriores e É sua propaganda em sincera cima de rejeição propaganda, dela exatamente. e Propaganda em afirmação cima do de próprio propaganda. modo de vida. A geração Z representa a revolução na medida que ela pertence ao movimento de sinceridade que vai com convicção dizer: eu quero que bilhões morram para implantar o meu sistema. Representa a superação do ceticismo, um anseio por Positivo é propósito, por foda. Odeio a narrativas, e para positividade. Reparei isso nos vão merda, mano. reviver Na e moral. dar nova vida para aquilo que poderia ter sido considerado como conteúdo culturalmente irrelevante, mas agora é imbuído de novo Apropriação das significado. charts do Latuf e das músicas da Iron Maiden pela extrema-direita. Extrema-direita, não. Os caras usando meme também. Extrema-direita. Que direita que nem existe nesse país. Então, é um ótimo exemplo de uma geração imbuindo um novo significado no seu legado cultural herdado. É isso aí, tira o poder das palavras, tira o poder dos bagulho, mano. Eles vão fazer o E quê? Eles não podem reapropriado fazer para nada. novos contextos. Entendendo isso no conceito de novos encontros de Mannheim, podemos entender que esse processo de mudança geracional como sendo um choque, especialmente porque cada nova geração é uma nova vida, e sendo assim, oferece uma nova oportunidade de avaliação psíquica e física do nosso passado. Cada nova geração vai estudar e incorporar o passado. Vendo assim, o passado nunca é algo meramente fixo. Isto é, fatos podem se manter os mesmos, até novas informações chegarem. Mas cada nova geração os encontra em um contexto subjetivo Passado e a completamente diferente, bagagem cultural das perfeitamente. gerações anteriores de forma Os única, desafios tanto por encontrados por serem uma elas geração tendem mesmas a ser novas, diferentes daqueles tanto pelo enfrentados pela legado geração cultural imediatamente anterior. Portanto, um novo passado emerge desses novos encontros. Ao mesmo tempo, esse próprio passado vai sendo incorporado das nossas novas ideias, de forma que ele é constantemente renovado. ser um produto Perfeitamente. composto de todas as interações das gerações anteriores a ela. A geração Z, dentro da sua Pesquisa própria de edição é a expressão sinceridade e quase do seu perfeita do metamodernismo, metamodernismo. conseguiu incorporar e cada É vez literalmente fazer uma sátira de humor com as merdas que acontecem no mundo atualmente. Que nem esse aqui em cima que é, pô, quando o Trump falou martial law. Eu acho que é Hyperborean que chama esse tipo de edit aqui. Que eles tentam mostrar como que seria, sei lá, os planos, que não sei o que, implementação. Não é um bagulho tão profundo assim, mas eles fazem parecer profundo por causa que é cheio de edição, cheio de coisa, cheio de texto, cheio de informação na tela. É engraçado. Um oceano pós-irônico, onde o exagero e o LARP. LARP é tipo você tentar. É, é, você ir lá e tentar simular ser algum tipo de pessoa. é, ou ser alguém. E o LARP insano se torna expressão de revolta mais e incorpora inconformismo. a assertividade crítica do Já pós-modernismo que a gente não pode se revoltar, a gente pode expressar e as na mudanças revolta. tecnológicas e sociais do modernismo, não para as abraçarem Fale o que quiser das edits de Agartha e Hyperborea, mas elas foram, larga escala, responsáveis por introduzir parte do interesse no passado místico para a nossa geração. completamente, Exatamente. mas para se afirmarem no mundo através da travessia e rejeição e A revigoração das consciência, coisas do geração passado. mimética. Claro, isso tudo é uma grande generalização. Nenhuma geração existe como bloco monolítico, mas determinadas tendências predominam em uma ou outra, baseados nas circunstâncias que permitem seu florescimento, tanto históricos como materiais e humanos. Não estamos aqui para estabelecer uma fórmula determinística do que vai se suceder no futuro, mas para observar padrões geracionais que podemos encaixar na realidade para entendê-la de uma forma um pouco melhor. Temos Mas que esse salvar a geração retorno, alfa. essa aceitação e essa superação não são processos uniformes e muitas vezes nem são harmônicos. Em toda geração sempre haverão aqueles que As trocentas mil e não sei quantas traições do Bolsonaro.
que se agarram às narrativas anteriores, ou se encontrarão aqueles que são imunes a correntes dominantes do tempo. Da mesma forma que dentro da geração dos boomers ainda existia aqueles que se apegavam aos valores tradicionais, também hoje Não, devemos existem agir no pressuposto que todos os boomers são imbecis, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. aqueles que se apegam Esperando que eles façam alguma coisa. aos valores modernos e pós-modernos. Porém, não podemos negar que uma nova vida está surgindo dentro da geração Z. Estamos no processo embrionário de reconhecimento da nossa geração como algo que existe, como uma unidade geracional de fato, nesse processo de reimaginar o passado e dar nova vida para ele. E assim nos tornaremos um novo povo, uma nação diferente. Um processo que Tocqueville descreveu sobre as democracias, onde o vínculo da tradição familiar e aristocrática não é mais mantido. As novas gerações são deixadas Democracia é ao um erro. destino para Democracia é um constantemente ter que reinventar o passado, recriar seus próprios mitos, refundar sua própria nação. Toda revolução é uma guerra de uma geração contra outra, e toda geração uma nova vida, uma nova criação, uma nova gênesis, um novo começo. Obrigado por assistir. Meu Se Deus. você gostou desse Só vídeo, deixe pedrada, seu mano. like Só e pedrada. inscreva-se Só para pedrada. acompanhar os próximos vídeos. Se está interessado em outros É vídeos que eu já bizarro discuti como em sobre esse 2020 tema, a geração pode era, acessar a geração Z esses era dois vista como vídeos ou a geração Nutella, playlist. ou geração Floquinho de Neve, que era vista como frágil, passiva, muito afeminada, histérica, burra, preguiçosa. E agora em 2026 a geração é vista como extremamente radical e reacionária. Eu lancei, meus amigos. É por causa que a gente tinha tempo pra ficar mexendo na internet e buscar informações que a gente não precisava saber. Quem diria? Tinha coisa lá. Como a geração Z não vai assustar? Garotas confusas, pandemia, TikTok, 6 por 1, falece de tanto trabalhar e não compra uma casa. E a sociedade é tudo contra ter uma família. O Brasil é algo que é constantemente contra a criação de famílias. É constantemente contra a criação de é, grupos saudáveis, grupos unidos. Porque se tiver grupo, se tiver família, eles vão precisar do governo. Se não precisar do governo, eles podem ser uma ameaça. Caso que pode influenciar outras pessoas a não depender do governo. Não tá ficando chato. Não tá se curando. Exatamente. Quando a maioria da geração Z perceber que eles não vão se aposentar, porque graças à geração. Eu acho que a maioria sabe, por causa disso que eles não trabalham pra qualquer coisa. Deixam essa bomba para estourar para os outros. Eu não duvido nada que eles vão sacrificar essa geração mais velha para equilibrar as coisas. Teve o roubo do INSS e os velhos ainda, ao invés de estar protestando, eles estão nas bolas do seu político esperando eles fazerem algo. A conta não fecha, logo logo a maioria vai perceber isso. Eu espero que eu não ser velho até lá. Cara, se você esperar o governo fazer uma coisa, esquece, você vai, vai morrer velho. Sei lá. O Bigode, além de perder a guerra, tem que aturar um monte de moleque latino-americano apoiar ele na internet. Que isso? Irmão, isso é pior que isso. Aí é foda. A próxima década será interessante. Como é bom estar vivo. Eu queria ter nascido uns 10 anos mais novo, na moral, cara. Na moral, não. Eu queria ter nascido uns 10 anos mais novo, pelo menos. Nossa geração foi a primeira a entender o que é cavalgar o tigre. O que seria esse termo cavalgar o tigre? Deixa eu vir aqui. Cavalgar o tigre. Cavalgar o tigre significa que se paradoxalmente alguém for bem-sucedido ao montá-lo, impede desde logo o tigre de lançar-se sobre si. E se conseguir... Assim, se ficar em cima do perigo, conseguir dominar o perigo. Isso aí. Mano.